Boa noite, caros alunos dos nonos anos. Eu, nesta semana, estou enviando a situação de aprendizagem número 2. Esta situação de aprendizagem deverá ser feita na quarta, quinta e sexta desta semana e de segunda a sexta da semana que vem. Importante que alguém tire uma foto ou peça para que alguém tire uma foto realizando a atividade, que nos envie para que tenhamos registros deste período, tá bem? Nessa videoaula, nós vamos compartilhar nossa tela, vocês poderão acompanhar ao mesmo tempo o material que está sendo enviado para vocês, a explicação e os destaques que nós faremos. Nós vamos ficar bem pequenininhos no canto da tela e vai aparecer a atividade que eu estou enviando para vocês nesta semana. Muito bem, a nossa situação de aprendizagem é a situação de aprendizagem número 2. O tema é o fim do primeiro reinado. E nós daremos início na nossa fala ligando os pontos. O que significa ligar os pontos? Significa estabelecer uma relação entre o que nós estudamos anteriormente, quando estávamos em sala de aula, e no material que já enviei para vocês, e o que nós vamos estudar agora, nessa situação de aprendizagem. Você se lembra que do que nós já estudamos sobre a história do Brasil, há duas grandes divisões em sua linha do tempo que foram destacadas. Essas divisões são estas que estão pontuadas aqui neste material que vocês estão recebendo. A primeira delas vai de 1500 até 1822 e é chamado este período histórico de Brasil colonial. Por quê? Porque ele vai desde o início da colonização até a independência. E aqui é importante destacar a palavra colonização. Alguns preferem a palavra descobrimento, outros preferem a palavra colonização. E, de fato, esta última palavra, colonização, é mais adequada, porque quando os portugueses chegaram aqui, já tinham certeza de que havia este território. E, além disso, os indígenas já habitavam aqui há muito tempo, sendo os verdadeiros donos da terra. Então, o melhor termo é o termo colonização. O período colonial, portanto, vai de 1500 até 1822. Nesse período, o Brasil era dependente economicamente e politicamente de Portugal. Portugal era chamado de a nossa metrópole e nós éramos chamados de a sua colônia. E a relação que existia entre a metrópole e colônia, politicamente e comercialmente, era uma relação de exclusividade. Nós deveríamos politicamente obedecer às ordens que vinham de Portugal e que eram aqui proferidas pelos seus representantes, e nós deveríamos fazer o nosso comércio única e exclusivamente com Portugal. Estávamos encarregados de enviar matérias-primas e de comprar deles produtos manufaturados. Numa relação econômica injusta para o Brasil, porque as matérias-primas sempre custavam menos que os produtos industrializados. Essa relação de exclusividade entre metrópole e colônia, ela é chamada de pacto colonial. Um segundo período da nossa história, está sendo dado, o destaque está sendo feito na folha, é o primeiro reinado, que vai de 1822 até 1831, ou seja, vai desde a proclamação da independência do Brasil, por Dom Pedro I, até a sua abdicação, ou desistência do trono em 1831. Importante entender que abdicar ou desistir não significa deixar vago o trono ou vago o lugar no governo. Significa abdicar em favor de alguém, desistir em favor de alguém.
Nesse caso, Dom Pedro ele abdicou, desistiu em favor do seu filho, que ainda tinha 5 anos neste período, chamado Pedro de Alcântara. Você se lembra que, no primeiro reinado, o Brasil lutou para consolidar a sua independência, ou seja, para tornar sólida a sua independência, pois ela não foi aceita em todo o território nacional. Também se lembra que, para consolidar a independência, ele gastou muito, porque não tinha exércitos qualificados, não tinha tropas qualificadas e teve que contratar mercenários para que lutassem em favor do Brasil. Você se lembra também que, para que Portugal reconhecesse a nossa independência, o Brasil teve que pagar uma vultuosa quantia em libras esterlinas, 2 milhões de libras esterlinas, a fim de que Portugal nos reconhecesse independentes. Ainda nós falamos em sala que, para que outros países reconhecessem a nossa independência, o Brasil precisou fazer acordos comerciais extremamente desvantajosos, não somente com a Inglaterra, mas com outros países, dando a estes países o privilégio de exportar para o Brasil produtos com uma taxa de impostos alfandegários muito baixa, com uma taxa de impostos muito barata. Qual a consequência disso? O Brasil foi inundado por produtos até mesmo desnecessários de outros países, e a indústria brasileira, nesse período, não teve a mínima chance de se desenvolver, a mínima chance de crescer. Porque com as taxas alfandegárias diferenciadas, o produto do exterior entrava aqui a um preço muito baixo. Muito bem, estes são alguns pontos que nós já vimos e que estamos enfatizando outra vez, ou seja, são pontos que precisam ser ligados aos que nós vamos falar agora. O próximo item em destaque são os fatores políticos que provocaram o desgaste do imperador. Se você observar, de 1822 a 1831, decorreram apenas 9 anos. O primeiro reinado foi muito pequeno, foi muito curto. Por que Dom Pedro I teve a sua imagem tão desgastada? Há alguns fatores que nós citaremos aqui na nossa explicação. Primeiro, que as pessoas o julgavam autoritário e tinham medo de que ele se tornasse um monarca absolutista. Se você não se lembra o que é um monarca absolutista, dá uma pesquisada, reveja os seus conceitos no caderno, nós já falamos sobre isso. Havia, portanto, um medo muito grande que Dom Pedro se tornasse um monarca absolutista aqui no país. Isso não interessava a absolutamente ninguém. Especialmente os partidos políticos que já existiam, os liberais e os moderados, eles temiam o estilo autoritário de Dom Pedro. E esse estilo autoritário ele foi visto em algumas atitudes de Dom Pedro. Vocês se lembram que em 1823 foi feito um projeto constitucional, um projeto que limitava a participação dos portugueses no poder político, que limitava os poderes de Dom Pedro I e que ele dissolveu a Assembleia Constituinte, fechou o Congresso e ele descartou esse anteprojeto? Pois bem, os líderes políticos nacionais, tanto do Partido Liberal quanto do Partido Conservador, acharam esta medida uma medida autoritária, uma medida absolutista de Dom Pedro. Houve nesse período também uma revolta chamada Confederação do Equador. E Dom Pedro reprimiu essa confederação com grande violência. E as pessoas começaram a temer pelo seu autoritarismo, pela forma como ele reprimiu esta Confederação do Equador. Além disso, Dom Pedro ele impôs, outorgou uma nova Constituição ao país. E as pessoas acharam que esta era uma medida autoritária, pois, embora tenha sido ela elaborada por 10 brasileiros natos, ela não passou pelo processo natural, pelo qual passam todas as constituições que são promulgadas no país.
Uma segunda coisa que desgastou a imagem do imperador foi a questão dos partidos políticos terem ideias diferentes e não chegarem a um acordo em relação ao seu governo aqui no país. Por exemplo, os moderados, que eram representantes das classes de grandes proprietários rurais, da aristocracia rural, eles queriam um império forte, um império unificado. Ou seja, queriam que Dom Pedro continuasse reinando no Brasil e sobre o Brasil todo. Mas queriam também um legislativo, ou seja, queriam deputados e senadores que atuassem, que tivessem participação política, que tivessem poder, que tivessem influência, que tivesse participação na tomada das decisões. Os liberais, eles eram representantes de outras classes sociais. E esses tinham algumas propostas mais radicais. Eles defendiam o fim do absolutismo monárquico, eles pregavam a liberdade política do cidadão em relação ao governo e queriam um governo democrático, limitado por regras constitucionais. Ou seja, os liberais, na verdade, eles queriam o fim da monarquia e a instalação de uma república no Brasil. Percebo que isso entre 1822 e 1831, muito tempo antes da proclamação da república, que só ocorreu no ano de 1889. Muito bem, estes são os dois fatores, então, que provocaram o desgaste do imperador. Fatores políticos. Vamos observar agora os fatores econômicos que provocaram o desgaste de Dom Pedro I. O primeiro deles são os déficits acumulados pela balança comercial brasileira. Você se lembra que são déficits? É quando um país importa mais do que exporta, ou seja, quando um país compra de outros países mais do que ele consegue vender para outros países. Pois bem, com as taxas alfandegárias diferenciadas que o Brasil deu à Inglaterra e a outros países, era isso que acontecia todos os meses, era isso que acontecia todos os anos. Ou seja, vinham mais produtos de fora do que iam produtos daqui para fora. Isso gera déficit na balança comercial. Pois bem, o Brasil ele acumulava déficits sucessivos na balança comercial. As receitas que eram obtidas pelas nossas exportações de algodão, açúcar e couro ficavam muito aquém, ou muito abaixo das despesas que o Brasil tinha com os produtos que ele trazia de fora. Outro fator econômico que provocou o desgaste do imperador foi a dívida externa brasileira. A conta não fecha. Se ele compra mais do que ele vende, é lógico que é um déficit na balança comercial. E o que eu faço para cobrir o rombo dos cofres públicos? O que eu faço para cobrir esse déficit da balança comercial? A única coisa que eu posso fazer é emprestar dinheiro. Então, isso fazia com que a dívida externa brasileira aumentasse ainda mais. E isso se agravou especialmente com duas revoltas que ocorreram, que foram a Confederação do Equador e a Guerra Cisplatina. E o terceiro fator do desgaste foi o aumento do custo de vida e a elevação do preço dos produtos. E como as pessoas sempre procuram um bode expiatório, adivinhe a quem eles atribuíram? Aos comerciantes portugueses, a responsabilidade pela elevação do preço das mercadorias, pela elevação do preço dos produtos. Muito bem. Qual foi, então, o estopim da crise? Você sabe o que é estopim? Sempre há naqueles desenhinhos uma bomba, né? E existe um pavio, né? Quando se coloca fogo no pavio, o fogo percorre o pavio até chegar a uma parte próxima da bomba. Essa parte próxima da bomba é chamada de estopim. Então, qual foi o estopim que fez explodir a bomba? Ou seja, que fez com que Dom Pedro I tivesse que desistir de ser rei, desistir de ser um monarca no Brasil. Então, primeiro ponto, o assassinato de um jornalista que era contrário a Dom Pedro I, chamado Líbero Badaró. Este assassinato foi atribuído a Dom Pedro I. É evidente que ele não matou pessoalmente, mas o que se divulgou foi que
alguém a seu mando assassinou o jornalista Líbero Badaró, um ferrenho opositor seu. Isso causou uma comoção, uma consternação, um choro que atingiu o Brasil todo. E fortaleceu a campanha contra o absolutismo monárquico de Dom Pedro. O segundo ponto que provocou desgaste foi uma viagem que Dom Pedro fez logo após o assassinato de Líbero Badaró, uma viagem que ele fez lá para Minas Gerais. Quando ele chegou em Minas, as pessoas o receberam com faixas pretas, simbolizando o luto. Essas faixas estavam espalhadas por diversos lugares. Imagine o clima que se criou quando Dom Pedro chegou a Minas Gerais para tratar de assuntos comerciais e diplomáticos e viu aquelas faixas penduradas em todos os lugares por onde ele passava. Símbolo do luto da nação pela morte de um jornalista que era opositor de Dom Pedro I. O terceiro ponto do estupim da crise foi o seguinte: quando Dom Pedro retorna para o Rio de Janeiro, o que acontece? As pessoas que eram favoráveis a Dom Pedro, as pessoas que eram do Partido Português, por exemplo, que o apoiavam, eles tentaram compensar esse vexame, essa vergonha que ele passou em Minas, fazendo uma festa. Só que havia o Partido Brasileiro que se opôs a essa festa e não queria deixar com que essa festa acontecesse, ou seja, não queria que essa festa fosse realizada. Bom, os dois grupos entraram num conflito, um conflito físico, entraram realmente numa briga e voaram garrafas de um lado para o outro. Tanto é que este evento ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. Bom, diante do desgaste político, diante do desgaste econômico, o que acontece? Dom Pedro se vê forçado a desistir do trono, a abdicar do trono, em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, que nessa época tinha apenas 5 anos de idade. Observem vocês que, com 5 anos, ele ficou sozinho no Brasil, tutoriado por José Bonifácio, e nunca mais viu o seu pai, nunca mais viu a sua mãe. Com menos de 18 anos, ele se tornou rei no Brasil. E foi rei até 1889. Saiu do Brasil velhinho, quando foi proclamada a República no país. Último item, o significado da abolição. O que a abolição, na verdade, significou para a grande maioria dos brasileiros? Primeiro, representou a derrota dos portugueses que compunham o Partido Português. Evidentemente, a ida de Dom Pedro I para Portugal representou para eles uma derrota. E, por outro lado, representou a vitória da oposição brasileira, a oposição que queria controlar o Estado brasileiro. Vejam que não é nova a mania dos poderes executivo e legislativo entrarem em conflito, entrarem em discordância. Algo mais ou menos, a grosso modo, parecido com o que acontece hoje no Brasil, as lutas do Congresso Nacional, as lutas do Senado contra o poder executivo. O segundo significado foi para as classes menos favorecidas. Essas classes entraram na torcida, elas saíram às ruas, elas exigiram a abdicação do imperador, mas foram usados como massa de manobra, porque na vida deles não mudou quase nada. Nós temos aqui os exercícios de fixação. Essas habilidades são só para direcionar o pensamento de vocês. Sempre aparecerá habilidades que são trabalhadas nas questões subsequentes. Mas aqui vai um desafio. Observe a figura abaixo. Que instrumento agrícola é esse? Para que servia e pelo que foi ele substituído? Então, aqui está um instrumento agrícola, e eu já estou dando uma ajuda, é um instrumento agrícola. Para que ele servia e pelo que ele foi substituído. Pessoal, por gentileza, compartilhe sem dó este vídeo e a situação de aprendizagem 2, para que cheguem para todos os alunos, aqueles que estão nos grupos e aqueles que não estão nos grupos. É importante que todos os alunos
tenham acesso e todos os alunos façam estas atividades, tá certo? Se souberem de alguém que não tem acesso, que não está no grupo e que quer que eu envie diretamente a pessoa, por favor, me passe o número do celular pelo WhatsApp, tá certo? Bom, se tiverem dúvidas, encaminhem pelos líderes da classe ou deixem lá no Facebook, no inbox, a pergunta que eu, na medida do possível, responderei prontamente. Certinho? Pessoal, um abraço, um beijo, saudade de vocês, tenham juízo, tá certo? Deus abençoe.